Amém. Obrigado, André. Queridos, hoje nós queremos falar sobre levantadores de altar, amém? De altares ou de altar, baseados no texto de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Nós vamos estar falando sobre esse tema tão importante. Um tema sobre legalidade espiritual. Nós vamos conversar sobre isso com vocês. E o nosso objetivo é que você compreenda, entenda que aquilo que você adora, aquilo que você serve, que você adora, que você levanta louvores, o altar que você levanta, você está abrindo e dando legalidade no mundo espiritual para que ou os céus ou o inferno invadam a terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim: quando vocês orarem, ore assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então é desejo de Deus que você expresse isso na oração, que você expresse isso em tudo que você faz, em tudo que você fizer. Você deve expressar esse desejo dos céus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Amém? E através desses altares nós vamos compreender melhor essas coisas. A mídia está encharcada de notícias de um escândalo mundial. Escândalos envolvem figuras conhecidas no mundo inteiro, figuras como o pai da Microsoft, o tio Bill. Vocês conhecem, amém? Todo mundo aqui conhece o tio Bill? Não? Não conhecem não? Levanta a mão, só quem conhece o tio Bill. Alguns conhecem. Ele é mais conhecido como tio Portão, tio Gates. Tio Gates. Envolvendo Gates, envolvendo outras autoridades, envolvendo outras pessoas do mundo inteiro. Líderes políticos, empresários, pessoas que são veneradas, pessoas que são adoradas, veneradas, pessoas que têm milhões de fãs e seguidores no mundo inteiro, pessoas que são veneradas talvez até por você que está aqui nessa noite. O escândalo, queridos, é que em uma determinada ilha, essas celebridades, elas se reuniam e elas faziam coisas que eram verdadeiros portais do inferno. Coisas que vocês não podem nem imaginar e eu não quero trazer aqui para vocês. O intuito não é encher a sua mente dessas coisas, mas só para que você entenda, era um verdadeiro inferno na terra. E essas pessoas estavam participando. E às vezes pessoas que até aparecem na mídia dizendo assim: vamos cuidar da terra, ame as pessoas, faça assim, faça assim. Pessoas que muitas vezes querem se colocar como os portadores da ética, da moral e os guardiões da terra, dos protetores. Pessoas que tratavam pessoas como lixo, ou pior do que isso. Mas pastor, por que essas pessoas faziam isso? Além de tudo isso que eu falei, foi relatado também nos arquivos do FBI que sacrifícios também foram feitos. Sacrifícios. Aí, às vezes, o diabo tenta colocar na sua cabeça o seguinte: pastor, acreditar em diabo, acreditar em sacrifício é coisa de gente pobre, é coisa de gente pequena, é coisa de gente sem educação, é coisa de gente sem classe. Mas queridos, quem participava dessas festas eram a elite do mundo. A elite é quem participava dessas festas, inclusive com sacrifícios. Eles participavam com sacrifícios. E você pergunta: como é que homens tão poderosos podem participar dessas coisas, podem estar envolvidos com essas coisas, com satanismo? Porque o mundo espiritual sabe que a moeda no reino espiritual é sangue, que há uma moeda no reino espiritual chamada sacrifícios. Então, desde os primórdios, desde o começo, Deus ele chama homens para que esses homens levantem altares e nesses altares eles apresentem sacrifícios. Como o diabo não cria nada, o diabo só copia. O diabo não cria, diga para o seu irmão, o diabo não cria nada, ele apenas copia.
É por isso que Lutero chamava ele de o macaco de Deus. Ele só faz imitar. Mas ele colocou também porque ele sabe que isso é uma verdade no reino espiritual. Isso acontece no reino espiritual. Mas o texto de hoje mostra como Abraão entendia sobre isso. Gênesis 12, versículos 7 e 8. O Senhor apareceu a Abraão, e disse: a tua descendência darei, acho que eu estou usando a outra versão aqui, a tua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Dali ele prosseguiu, construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Ele prosseguiu, ele foi para Ai, e ele construiu um outro altar ao Senhor. Nos versículos 7 e versículo 8 fala de 2 altares. Volta um pouquinho para o 7, eu vou ler na versão que vocês estão colocando aí, pode colocar. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à sua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Verso 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esses textos, Gênesis capítulo 12, fala da entrada de Abraão na terra da promessa. Fala da entrada de Abraão numa terra onde ele iria peregrinar. E qual é a primeira coisa que Abraão faz quando ele entra nessa terra? Ele constrói um altar. Por quê? Porque Abraão sabe que no reino espiritual sacrifícios atraem a presença ou atrai também demônios. Eles se tornam portais, esses sacrifícios se tornam portais através do qual os céus ou o inferno ele passa a ter acesso. Então o Deus que é adorado no local, ele governa, ele é entronizado. O Deus que é adorado, ele é entronizado. Por exemplo, Salmo 22, versículo 3. Salmo 22, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Aleluia. A expressão entronizado, queridos, revela que Deus se manifesta onde há adoração. Tu és santo, tu és entronizado entre os louvores do teu povo. Aleluia. Eu sei que aí na sua talvez NVI diga assim: tu és o louvor do teu povo. Mas a palavra que se encontra ali não é o louvor do seu povo. Ele fala a habitação, aquele que é entronizado, aquele que está sentado no meio dos louvores do seu povo. Então quando você louva a Deus, você está entronizando a Deus. E todas as canções, de uma forma ou de outra, elas são louvores que prestamos. Ou louvamos a Deus, ou louvamos também as trevas. De forma simples. Existem muitos louvores. E não é à toa que no carnaval a promiscuidade é liberada, crimes são liberados, assassinatos são liberados, coisas terríveis acontecem. Por quê? Porque nós temos uma nação que passa dias adorando, venerando as trevas, adorando, venerando ao diabo. Ao diabo. Altares são levantados para veneração, para adoração às trevas. Ah, pastor, não é nada demais. Onde ele é adorado, o Deus que é adorado, ele é entronizado. Ele é entronizado onde ele é adorado. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, 15. A palavra do Senhor diz assim: ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Perceba que o escritor aos Hebreus diz: vamos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. O que são seus louvores? O que são seus louvores? O louvor que sai da sua boca são sacrifícios que você está oferecendo a quem? Você está oferecendo a quem, queridos? Ao Senhor, amém?
Hoje nós não temos o templo de Salomão para trazermos animais, cordeiros, mas nós podemos com os louvores apresentar a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, que exalta o nome do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos por um momento, levante suas mãos aos céus, feche seus olhos por um momento, levante suas mãos aos céus e comece a declarar: Tu és santo, Tu és santo. Comece a oferecer sacrifício de louvor a Ele. Tu és santo, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Tu és poderoso, grandioso, oh, majestoso, Deus. Não há nada que se compare a Ti, Senhor. Nós Te exaltamos neste lugar. Nós engrandecemos o Teu nome neste lugar, Senhor. Aleluia. Você sabe o que acontece? Você começa a atrair a presença. Você começa a atrair a presença. Muitas vezes nós dissemos aqui que murmuração atrai demônios. Você leu no livro de Números recentemente, você leu que quando o povo murmurou, vieram serpentes e começaram a picar o povo. A murmuração liberou serpentes. Serpentes é um símbolo na Bíblia de espíritos demoníacos. É por isso que lá em Lucas o Senhor diz assim: eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele não está falando de cobra. Ele não está falando de você sair por aí pisando cobra. Ele está falando do poder e autoridade que Ele te deu contra os espíritos malignos. Lá no deserto, eles foram picados por serpentes, porque houve murmuração. Eles entronizaram quem eles não deveriam estar entronizando. Mas quando nós adoramos, como diz o salmista no Salmo 22, versículo 3: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Estás assentado no trono, e ao Cordeiro, aleluia, seja o louvor. Seja
Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Escute, altares são lugar de presença. Quando você levanta o altar, você traz a presença. Você traz a presença. Quando você levanta o altar, você traz a presença. A presença vem, a presença vem. Você está entendendo, querido? Você entende? Você está entendendo? Quando você levanta o altar, você atrai a presença. Você atrai o governo. Você atrai manifestações espirituais. Quando nós adoramos, nós estamos convidando os céus, dizendo: vem, governa sobre nós. Vem, governa sobre nós. Aleluia. Esses poderosos que eu falei, eles sabem disso. Em Efésios 4, versículo 27, a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Mas tem pessoas que querem dar lugar ao diabo. Tem pessoas que querem invocar, chamar esses espíritos malignos, porque elas acham que esses espíritos podem oferecer alguma coisa a elas. Podem oferecer um governo, podem oferecer a presença do espírito maligno, pode oferecer essas manifestações, poder, autoridade. Lembre-se, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Por que a Bíblia diz não deis lugar? Porque se dermos lugar, existe uma ocupação. Quando uma cidade para, queridos, para exaltar a carne, o pecado, a orgia, esses altares estão sendo levantados, e principados e potestades, demônios estão obtendo autoridade sobre aquela cidade, para influenciar a cidade no número de abortos, no número de prostituição, de assassinatos e de todas as desgraças que vocês possam imaginar. As portas são abertas e as portas são fechadas conforme o altar que nós levantamos. Conforme o altar que nós estamos levantando. Abraão, ele levanta altares. Gênesis 12 que nós lemos foi o primeiro altar, foi o altar da obediência. Amém? Você precisa levantar o altar e dizer: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade. Querido, até quando você vai ficar batendo cabeça? Você precisa chegar e dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais brincar. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero ser teu. Não adianta apenas frequentar a igreja. Não adianta a gente apenas vir para aqui cantar alguns hinos, se emocionar. Não, tenho que levantar esse altar da obediência e dizer: Senhor, eu quero. Jesus disse: vocês serão meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos mando. Vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Não é se vocês disserem: eu sou de Jesus. Ele colocou uma cláusula. Ele disse: você precisa fazer o que eu te peço. Você precisa aprender o ABC do céu. O ABC do céu é obedecer. Não é A, B, C, D, F. Não, é obedecer. Diga para o seu vizinho: o ABC do céu é obedecer. Amém? Aleluia. Antes de possuir a terra, ele obedeceu. A obediência é o primeiro altar. Não existe vida espiritual, querido, sem submissão. Não existe vida espiritual sem submissão a Deus. No versículo 8, quando ele chega em Betel, ele faz um outro. O nome Betel quer dizer casa. Casa é refúgio. Casa é o nosso castelo, é onde nós nos refugiamos. Interessante que o Salmo 91, o Senhor diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está chamando você para habitar nele. Não
é para você visitar Deus, não é para você de vez em quando ir lá, sabe? Lá no Éden havia uma visitação. Na nova aliança nós fomos chamados para estar e morar nele, Ele em nós e nós nele. Aleluia. Este é o altar, querido. É o altar de Betel. É o altar da casa de Deus. É onde nós aprendemos a invocar o nome do Senhor. E onde nós dizemos: Senhor, a minha casa é a tua casa, e o Senhor é a minha habitação. Amém? Por quê? Por que isso? Porque muitos altares são levantados dentro dos lares. Querido, cuidado, não levante altares às trevas dentro da sua casa. Cuidado, não levante, porque se você levantar um altar às trevas, a espíritos malignos, esses espíritos terão acesso à sua casa, ao seu lar. Por isso nós precisamos consagrar nossas casas. Faça como Davi. Davi colocava louvores, adoração ao Senhor todo o tempo na tenda que ele levantou. Salomão levantou um templo. Davi tinha uma tenda simples, mas Deus gosta dessa simplicidade quando é de todo o coração, sabe? Davi tinha uma tenda, mas não era só Davi que tinha uma tenda. Moisés também tinha uma tenda. E sabe como é que ele chamava essa tenda? A tenda da presença. A tenda da presença é onde a gente busca essa presença do Senhor. Aleluia. Moisés levantou outros altares, aliás, Abraão levantou outros altares, e levantou em Gênesis 13, quando ele se separa de seu sobrinho Ló, ele levanta um altar ao Senhor. Esse altar é lá em Hebron, está lá em Gênesis 13, versículo 18. Relacionamento maduro com Deus. Ele estava vivendo essa amizade com o Senhor. Deus tinha dado uma ordem para ele. Ele entendeu que ele precisava andar com Deus. Ele entendeu que ele precisava abrir mão de estar com seu sobrinho, mas obedecer a Deus e se tornar o que mais tarde ele foi chamado de amigo de Deus. Amém? Esse é o altar do relacionamento mais profundo, onde você desfruta de amizade. Jesus mesmo disse assim: ó, eu já não chamarei vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Como foi que ele disse que chamaria? Ele disse: eu vou chamar vocês de amigos. Meu Deus, eu não sei você, mas você entende o que é o Criador do universo chamar você de amigo? Ele chegar para você e dizer assim: você é meu amigo. Eu não vou chamar você de servo. Ele poderia te chamar de servo. Ele poderia chamar você de servo, mas ele prefere chamar você de amigo, de amiga. Você é minha amiga, você é meu amigo. Amém? Quantos estão perto de um amigo de Deus? Diga para ele: você é amigo de Deus? Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor bem forte, queridos. Aleluia! Há um altar muito famoso na vida de Abraão, que é o altar de Gênesis 22. Gênesis 22 é o altar da entrega total. Gênesis 22 é o altar da entrega total. É quando não há reservas. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sacrifica teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas. Vai para um lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão acordou de madrugada, tomou um cutelo, um fogo, a lenha, e foi com Isaac para o local do sacrifício. Mas a Bíblia diz que Abraão, no seu coração, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac até das cinzas. Por isso ele pensou, ele disse para os servos que estavam com ele, preste atenção no que Abraão disse. Quando eles chegaram perto do monte, os servos de Abraão estavam com ele, e Abraão disse: fique aqui com as jumentas, eu e o moço, nós vamos ali adorar. Depois de adorar,
nós voltaremos. Aleluia, aleluia. Ele sabia, pastor, mas ele não sabia que ele ia sacrificar. Ele sabia, mas ele estava crendo: Deus vai ressuscitar meu filho das cinzas. Aleluia. Queridos, é esse altar. O Senhor está querendo restaurar esses altares, porque quando nós levantamos esses altares, nós estamos atraindo a presença. E como dissemos, o Deus que é adorado, Ele é o Deus que o governa. O Deus que é entronizado, Ele passa a ter autoridade sobre o local. Altares, eles definem quem governa o território. A Escritura mostra isso. É necessário também, não apenas você levantar o altar, não apenas levantar um altar para Deus, mas às vezes é necessário você derrubar alguns altares. Lembra de Gideão? Deus tinha uma missão na vida do Gideão. Deus tinha uma obra na vida dele. Mas na casa do Gideão, da família lá do Gideão, do pai do Gideão, tinha um altar. Um altar que estava edificado. Juízes capítulo 6. Um altar edificado a Baal e a Zerá. E o Senhor diz: vai lá, derruba o altar. Derruba. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz assim: que comunhão tem a luz com as trevas. Querido, que comunhão tem Cristo com Belial? O Senhor diz: vá lá, derruba. Ele vai lá, derruba. Procuram saber quem foi que derrubou o altar de Azerá, de Baal. Disseram: foi Gideão. Aí quiseram matar Gideão, porque Gideão derrubou um boneco de barro e um poste ídolo, Azerá. Aí o pai de Gideão disse assim: não, se Baal é Deus, se Azerá é Deus, deixa que eles contendam com Gideão. Aí ele foi chamado de Jerubaal, que Baal contenda com ele. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Deus deu vitória. Deus deu vitória, ele obedeceu, ele derrubou o altar. Então Deus quer que nós levantemos altares, mas alguns altares precisam ser derrubados. Quem está entendendo? Alguns altares precisam ser derrubados. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode levantar um altar ao Senhor e um altar a Baal. Você não pode levantar um altar ao Senhor e um altar a Zerá. Você tem que decidir qual é o altar, porque essa definição vai dizer quem vai governar a sua vida, quem vai governar a sua casa, quem vai governar o seu futuro, quem vai governar, querido. Nós precisamos entender que nós precisamos, Deus quer levantar-nos para levantar esses altares aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado e onde estivermos, onde nos colocarmos. Altar de submissão, altar de dependência, altar de comunhão, de entrega total, a presença, a vontade do Senhor nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Talvez você precise perguntar ao Senhor: Senhor, existe algum altar que eu preciso derrubar na minha vida? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero te dizer algumas coisas para você entender. Todo ambiente possui um altar dominante. Todo ambiente possui um altar dominante. Você precisa entender o que está dominando o seu ambiente. Pastor, na minha casa é muita briga, é muita confusão, é isso e aquilo outro. Pastor, na minha família acontece assim, assim, assim. Existe um altar que está dominando aquele ambiente. Onde há altar, existe governos espirituais. Aquilo que você está oferecendo, aquilo que você está sacrificando,
este Deus, ou essa entidade, ela está governando. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar, queridos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino se manifesta onde há adoração, onde nós levantamos altares, o verdadeiro altar do Senhor. E é claro que você sabe que eu não estou falando aqui de altares físicos, eu estou falando de postura. Estou falando de você ser como Abraão. Onde você chegar, você vai levantar um altar. O altar da obediência, o altar da submissão, o altar da entrega, o altar do relacionamento com o Senhor. Onde você chegar. Ele chegou em Canaã, sua primeira ocupação foi: vou construir um altar aqui nesse território. Onde eu chego, no território, o Espírito que vai governar é o Espírito do Senhor. Você não pode aceitar que outro Espírito governe a sua vida, porque senão esse outro Espírito vai te matar, vai roubar e vai destruir. Mas o Espírito de Deus, ele veio para te dar vida e vida em abundância. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, comece a falar com o Senhor: Senhor, existe algum altar? Na vida de Gideão, o Senhor revelou que havia um altar que precisava ser derrubado. Eu ouvia de um marido uma vez, um marido contando que a esposa, a primeira coisa que ela fazia quando acordava era pegar no celular e olhar nas redes sociais. Ela nem dava bom dia para o marido, nem bom dia ela dava para o marido. Meu Deus, quantos altares estão sendo levantados dentro de casa? O que está sendo adorado na tua casa? O que está sendo adorado no seu lar, na sua família? A quem você anda cultuando com as suas palavras, com as suas canções, com aquilo que sai da sua boca? Mas o Senhor está dizendo para você, igreja: eu chamei você para você ser um levantador do meu altar, para que aonde você chegar, você traga a minha presença, porque eu sou aquele que sou entronizado entre os louvores do meu povo. Querido, você é chamado para ser um levantador de altar. O Senhor te chamou você. Se Abraão respondeu o chamado, você pode responder o chamado do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos por tua fidelidade. Te agradecemos por falar tão forte aos nossos corações através da tua palavra. Senhor, revela se há dentro de nós algum altar que precisa ser quebrado. Assim como o Senhor deu força a Gideão, em nome de Jesus eu oro para que todo altar, Senhor, todo altar que tem servido de porta do inferno seja quebrado nas vidas, seja destruído na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que esta igreja se levante e veja levantadores de altar ao Senhor, pessoas que levantam altar de adoração, pessoas que atraem a presença, pessoas que são amigas de Deus, pessoas que são submissas à vontade, pessoas que creem em milagres, pessoas que desfrutam do sobrenatural dos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E assim como Jesus nos ensinou, nós oramos: venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino, faça a tua vontade, ó Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aqui nessa noite, você que ainda não levantou esse altar de submissão à vontade do Senhor,
É o primeiro altar que você precisa levantar nessa noite. E para isso, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Querido, se você não entregar a sua vida, você não está fazendo nada. A coisa mais importante é você entregar a tua vida, você se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu te quero na minha vida como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Você pode orar comigo, toda a igreja pode orar, mas principalmente você, preste atenção, principalmente você que quer tomar essa decisão hoje, de entregar a sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração e eu te peço que perdoe os meus pecados, perdoe os erros que eu cometi, e todo altar de idolatria que eu levantei no meu coração. Nessa noite eu declaro, Senhor, que somente o Senhor é digno de ser adorado, digno de ser exaltado. E eu te peço, seja o único Senhor, o único Salvador da minha vida, e todos os altares de idolatria sejam quebrados em nome de Jesus. Eu recebo o Senhor em minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, hoje e para sempre. Amém. Pode colocar as luzes, por favor, porque eu quero dar uma oportunidade. Você que está aqui nessa noite, fez essa oração e quer realmente entregar a sua vida, levanta a sua mão, você faz assim. Você que, em nome de Jesus, pode levantar. Se tem alguém aqui nessa noite que fez a oração e diz: pastor, eu quero, levanta a sua mão, você faz assim, bem alto. Em nome de Jesus, toda prisão na sua vida é quebrada agora, em nome de Jesus. Tem alguém? A igreja está orando por você. Levante a sua mão aí: pastor, eu sou essa pessoa, eu quero, eu quero. Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Hoje é o dia, agora é a hora. Se você é essa pessoa, em nome de Jesus, levanta a sua mão. Nós queremos te dar essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Eu não vou insistir, eu não vou demorar, mas eu quero te dar essa oportunidade para que você entregue a sua vida a Ele. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Alguém aqui nessa noite? Vamos orar. Vamos orar. Fecha o corredor, por favor. Fecha o corredor. Obrigado.
Deus, diga para Ele: minha alma canta. Eita, Deus tremendo, Deus lindo, Tu és lindo, Senhor. Digno de louvor. Majestade, majestade santa. Maravilha, Senhor, glória. Meu prazer é te dizer. Te amo, te amo, te amo, te amo, oh, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Eu quero profetizar essa presença acompanhando você para a tua casa. Não apenas aqui, querido. Não apenas aqui, em nome de Jesus, amém? Curva a sua cabeça, comece a agradecer ao Senhor. Diga para Ele que você entendeu a palavra. Pai, nós te agradecemos por tua presença. Te agradecemos, Pai, por nos chamar de amigos. Te pedimos, em nome de Jesus, que continue abençoando rica e poderosamente o teu povo. No teu nome nós declaramos que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Que o Senhor, que é o bom pastor, guie cada vida aos verdes pastos e às águas tranquilas. Em nome de Jesus. Amém. Como o rei Davi.